Olá, meu nome é Nildo Ferreira e você está na Rota 66 Espiritual, numa jornada de aprendizagem e crescimento e amadurecimento na Palavra de Deus. Amém? E hoje nós vamos viajar pelas profecias bíblicas. Quais já se cumpriram? Mas antes, deixa eu já te pedir, se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, aperte o sininho para você receber as notificações, aperte o gostei, aperte o like para ajudar a impulsionar o vídeo e envie esse link, claro, para os seus amigos, manda nos grupos, tá bom? E é claro, comente bastante no nosso vídeo. Vamos viajar? Não desprezais as profecias, é o que diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 20. Esta foi uma palavra do apóstolo Paulo, mas que é atemporal, né? Por quê? Porque as profecias, elas sempre existiram no meio do povo de Deus, e é claro que desde o Pentecoste as profecias, elas se multiplicaram, né? Porque o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. E o que é profecia? Uma profecia é uma mensagem que é comunicada por Deus àquele que tem que transmitir ao povo, que é o profeta. No contexto cristão, as profecias geralmente têm alguns propósitos. Exortar a retidão moral e ética. Tem muita profecia de Deus chamando o povo à justiça, né? Arrependimento, né? A obediência dos seus mandamentos. Né? No Antigo Testamento, a gente encontra os profetas Isaías, Jeremias, Amós, condenando a injustiça social e a infidelidade religiosa. Elas servem também para fornecer consolo e esperança. Na Bíblia a gente vê muitas vezes as profecias falando do futuro e trazendo algo que trazia força e esperança, né? As profecias para Israel após o exílio é um bom exemplo que as profecias de fato funcionavam dessa forma. E as profecias também servem para prever os eventos que estão por vir, né? Algumas profecias na Bíblia vão falar de eventos futuros, né, que ainda vão acontecer. Daniel, Ezequiel, Apocalipse, ela prevê o quê? O fim dos tempos, né? Eu já falei sobre os profetas da Bíblia, você pode ser edificado. Lá eu falei que Abraão foi o primeiro que foi chamado de profeta, né? Depois também Moisés, Miriam, a juíza Débora, né? E depois começa aquela ideia de profecia mesmo na Bíblia, né? Como um ministério, né? E a gente conta Samuel, Natã, Aías, Semaías, né? Os profetas que enfrentaram os reis, que é Elias, Eliseu, né? Micaías, né? Que profetizou a morte de Acabe. E aí no Novo Testamento a gente tinha alguns profetas, né? A Bíblia fala de Silas, Judas, o Ágapo, né? E também o grande profeta João Batista. Mas muitas profecias não foram apenas ditas, elas foram o quê? Escritas, foram colocadas em livros, né? Aí nós temos profetas maiores, né? Daniel, Ezequiel, Isaías, Jeremias, profetas menores, né? Joel, Amós, Obadias, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias. É muita gente, né? E a gente ainda tem no Novo Testamento o apóstolo João escrevendo o Apocalipse, que era um livro profético, né? Mas o tema de hoje é as profecias que já se cumpriram. Uau! Claro que ao longo da Bíblia nós temos muitíssimas profecias que se cumpriram, né? Um profeta aparecia, declarava uma profecia, uma palavra, uma mensagem, e dias depois se cumpriam, né? Outras profecias se cumpriam 100, 200 anos depois. Algumas vieram a se cumprir 500, 1000 anos depois, né? Mas o fato é que elas se cumpriam. Era Deus agindo, né? Não apenas trazendo uma palavra, mas trazendo o cumprimento daquela palavra. E por serem tantas profecias, não há espaço para falar sobre todas hoje. Portanto, é claro, eu vou destacar aquelas que eu considerei mais relevantes. E eu vou começar pelas profecias que tanto foram entregues quanto se cumpriram no Antigo Testamento. E aqui eu vou considerar também aquelas profecias ou palavras que foram entregues pelo próprio Deus aos seus servos, que muitas vezes eram os destinatários das mesmas. Deus fez promessa a Abraão, que nós podemos dizer que é profecia, né? Gênesis 15, Deus fala, você vai ser pai de multidão. Gênesis 17, Deus continua confirmando essa palavra profética sobre ele, né? Você vai ser pai de nações. Parcialmente no Antigo Testamento, através dos seus filhos, né? Isaac e depois os netos, Esaú, Jacó, né? E também, é claro, nos filhos que ele teve, Ismael e Quetura, que Deus fez uma promessa à parte, que abençoaria também eles. Então, eles estão incluídos também nas promessas, né? Mas aí, lá no Novo Testamento, quando Jesus vem para a terra, morre na cruz, e aí então ele faz o quê? Faz de nós também filhos de Abraão, que é o nosso pai na fé. Então somos geração de Abraão também em Cristo Jesus. Amém? Deus prometeu a Abraão que ele teria um filho com Sara, e aí algo que era impossível naturalmente falando, né? E isso aconteceu, trazendo riso e alegria para Sara, para o casal, né? Então, cumprimento de profecias, né?
Anos depois, José, bisneto de Abraão, ele contou um sonho que ele teve, sem saber que na verdade ele estava profetizando, né? Deus estava trazendo uma imagem do futuro onde Deus livraria a família de Jacó através do seu filho José. Então José sonhou, teve uma visão do futuro que aconteceu de fato, graças a Deus, porque José se tornou governante do Egito e pôde abençoar e salvar a sua família. Mas naquela época os irmãos de fato se curvaram diante dele. Então a profecia se cumpriu. Amém? Deus também disse a Abraão que os seus descendentes seriam estrangeiros e seriam escravizados por 400 anos. Anos depois, os israelitas que haviam se mudado para o Egito permaneceram ali por cerca de 400 anos e de fato se tornaram escravos no Egito. Mais uma vez, a profecia se cumpriu. Deus promete a Jacó que os seus descendentes voltariam a Canaã. Está em Gênesis 28:15 isso. E este retorno aconteceu de fato, a gente sabe, né? No Êxodo, liderado por Moisés, e depois com Josué. A profecia se cumpriu de fato. E Deus falou a Moisés que ele libertaria o povo, e o povo iria para a terra prometida, e isso aconteceu, como a gente acabou de dizer. O reinado de Davi. Em Samuel 16, Samuel unge Davi como rei. E mesmo ele sendo ainda mais jovem que os seus irmãos e sem posição política. E Saul perseguiu Davi porque ele achou que de fato isso ia acontecer naturalmente. Mas já tinha sido profetizado por Deus, era uma coisa espiritual. Então depois de alguns anos, Saul é morto numa batalha juntamente com seu filho, Jonatas. E Davi se torna o rei de Israel, se cumprindo a profecia que tinha sido estabelecida pelo profeta Samuel. O profeta Natã, por sua vez, profetiza sobre Salomão, de que ele construiria o templo e que teria um reinado de paz. E isso se cumpriu de fato. Salomão não enfrentou guerras, Davi teve muitas guerras, mas Salomão não enfrentou guerras e ele pôde construir o templo, que era um sonho de Davi, né? E se cumpriu nele. Então, veja como que muitas profecias importantes no Antigo Testamento e que foram comprovando a sua veracidade pelo cumprimento. Tem mais profecias? Muito mais. O profeta Aías profetizou a divisão do reino de Israel devido à idolatria de Salomão. Salomão tinha tido vários casamentos arranjados, né, para firmar aliança com outros reinos, e isso fez com que ele desse ouvido à idolatria, né, de muitas das mulheres, e aí foi exatamente isso que aconteceu. A profecia se cumpriu, o reino foi dividido. O profeta Osés profetizou sobre o reino de norte e falou que ele ia ser subjugado pela Síria. Isso aconteceu em 720 a.C. De fato, a Síria subjugou o reino do norte. Depois Jeremias e Ezequiel profetizaram o cativeiro babilônico, aí falando agora de Judá, dos judeus, que eles seriam exilados pela desobediência a Deus. Isso também se cumpriu. Isaías profetizou a queda da Babilônia, e essa profecia se cumpriu também. Os medo-persas vieram e derrotaram os babilônios. E o mesmo profeta Isaías profetizou o retorno dos judeus. Ele disse que o rei Ciro da Pérsia permitiria que os judeus retornassem a Jerusalém e reconstruíssem o templo. E isso muitos anos antes da Pérsia conquistar os babilônios. Graças a Deus essa profecia também se cumpriu e os judeus puderam voltar para Jerusalém e reerguer a cidade de Davi e reerguer o templo de Jerusalém. Agora vamos falar das profecias do Antigo Testamento que se cumpriram no Novo Testamento. Amém? Anota aí então. Miqueias profetizou o nascimento de Jesus em Belém. Se cumpriu. Isaías disse que ele nasceria de uma virgem. Se cumpriu. O profeta Osés profetiza a ida de Jesus ao Egito. José foge para proteger o bebê e a profecia se cumpre. Jeremias recebe a mesma situação futura e ele profetiza a morte dos inocentes. Né? Isso aconteceu de fato. Né? Após Jesus ser levado para o Egito, Herodes manda matar todos os bebês até 2 anos de idade. Muito choro, mas uma profecia que se cumpriu. Não que Deus determinou, mas Deus sabia que ia acontecer. E o livro de Isaías, inclusive, tem algo tremendo, né? 66 capítulos, né? Como na Bíblia tem 66 livros. E então, se a gente divide as duas partes, o capítulo 39 encerraria, né, como fosse encerrando o Antigo Testamento, e o 40 é como se fosse o início do Novo Testamento. E lá, justamente no 40, versículo 3, ele profetiza o quê? Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Salvador. Justamente o que foi escrito em Mateus, no capítulo 3. Uau, meu Deus, que coisa tremenda. Sobre João Batista, né? Profecia cumprida. Isaías profetiza também sobre o ministério que Jesus exerceria na Galileia. E se cumpriu, né? Isaías 9 diz isso, né? No livro dos Salmos, que nós temos muitas profecias, né? E as profecias sobre Jesus, né? Ele fala sobre as parábolas, né? E Jesus
foi aquele que contou tantas parábolas. Essa profecia se cumpriu em Jesus também. Jeremias profetiza uma nova aliança. E aí Jesus na Santa Ceia declara a nova aliança, com o pão e o vinho. Esse é meu corpo, esse é meu sangue, é o sangue da nova aliança. Amém, querido? Profecia se cumpriu. Zacarias profetiza a traição de Jesus por 30 moedas de prata, que é cumprida em Judas. Se você ler o Salmo 22, meu Deus, fala sobre a crucificação, que traz muitos detalhes, né, que de fato se cumpriu daquela forma mesmo. Joel profetizou o derramamento do Espírito Santo, que se cumpriu no Pentecoste, né, depois da ressurreição de Jesus. Glória a Deus, as pessoas estavam reunidas, 120, e o Espírito Santo veio e foi derramado sobre toda a carne, como diz no livro de Joel. Zacarias profetizou o sofrimento dos seguidores de Deus. Em Atos 8, nós lemos sobre a perseguição dos cristãos, e isso sucedeu várias vezes no decorrer dos primeiros séculos do cristianismo, e de tempo em tempo na história se repete. Isaías profetizou a pregação aos gentios, e Amós profetizou a conversão dos gentios. E tudo isso se cumpriu através de Paulo, dos outros apóstolos, né? E a inclusão dos gentios, né, na igreja primitiva. Amados, são inúmeros textos onde nós vemos profecias se cumprindo no Novo Testamento. Estude, é fantástico você enxergar Deus agindo. Mas agora vamos às profecias bíblicas em que o seu cumprimento não está nos relatos bíblicos, ou seja, se cumpriu depois. E isso é muito importante, não necessariamente para nós, os que cremos, né, mas para aqueles que não acreditam, que não são cristãos, né? Então é uma demonstração de que Deus é o mesmo das profecias que se cumpriram na Bíblia e o mesmo das profecias que vêm se cumprindo depois que a Bíblia foi escrita. Amém? E preste atenção, porque muitas dessas profecias se cumpriram nos últimos 150 anos, o que reforça nossa crença que estamos vivendo nos últimos dias. Amém? Em Lucas, Jesus profetiza a destruição do templo de Jerusalém. E isso de fato aconteceu. 70 anos depois de Cristo, Jerusalém foi destruída. Um evento que foi fruto de perseguição, né? Perseguição aos judeus, né? Por Tito, que se tornou imperador de Roma, né? E nessa mesma época se cumpriram também as profecias ditas em Deuteronômio 28 e também em Lucas 21. Quais eram? Que haveria a diáspora, ou seja, a dispersão dos judeus entre todas as nações. E de fato, eles foram espalhados sobre toda a terra. Em Mateus 24, Jesus fala da perseguição aos cristãos. E isso aconteceu desde o início da igreja. A perseguição aos cristãos que começou no século I, né, depois de Cristo, século I, e continuou muitos séculos depois. Os cristãos eram presos, torturados e mortos. Eles também eram forçados a participar de cerimônias pagãs ou renegar a sua fé. Muitos cristãos foram executados na arena, onde eram devorados por animais selvagens, né? E hoje nós vemos perseguição também voltando, né, aos cristãos. Muitos são presos por declararem sua fé e muitos, inclusive, são mortos. Ou seja, a profecia se cumpriu. Em Isaías 2 e em Miqueias 4, a profecia é sobre a expansão do cristianismo. E aí o que acontece? O cristianismo que começou, né, ali naquele pequeno grupo de seguidores, né, com Jesus na Palestina, se tornou uma das maiores religiões do mundo. Não somente uma das maiores, mas a mais influente do mundo, com certeza. Mais de 2 milhões de seguidores e vamos crescendo. Profecia cumprida. Isaías, ele profetiza que Deus traria o seu povo de volta e que eles não estariam mais divididos entre os dois reinos, reino do norte e reino do sul. Querido, isso tremendamente aconteceu. Em 1948, pouco tempo atrás, o povo judeu que estava espalhado por quase 19 séculos voltou para Jerusalém e se tornou uma nação novamente. Amém? Está marcando aí? É muita coisa importante. Amém? Zacarias 8:8 diz: e os trarei e habitarão no meio de Jerusalém. Então isso é importante. Em 67, houve a Guerra dos 6 Dias. Israel lançou um ataque preventivo contra o Egito porque já havia uma tensão total ali entre os países árabes contra Israel, né? E aí Israel obteve uma vitória esmagadora contra as forças árabes e capturou Jerusalém Oriental, incluindo a Cidade Velha e o Muro das Lamentações. Cumprida a profecia. Agora Daniel 12 diz o seguinte, querido: cele o livro até o tempo do fim, quando os muitos correrão de um lado para o outro. E diz uma coisa muito importante: e o conhecimento aumentará. Uau! Deus está falando da multiplicação da ciência, do conhecimento nos últimos dias.
E isso não poderia ser tão claro, tão certo como nós vemos hoje, é verdade? Vamos para bem pertinho. Século XIX, fotografia, locomotiva a vapor, telefone, lâmpada incandescente e o automóvel, entre outras invenções. No século XX veio o quê? O avião, rádio, TV, o computador, a internet, o celular, e aí veio o www, que é o quê? A conexão com o mundo inteiro, né? E aí no século XXI vem a evolução dos smartphones, né? Absurda a evolução, tanto de coisa que se faz no celular, é um computador, né? A internet multiplicou as vozes, todo mundo fala globalmente, né? E tem a inteligência virtual ainda tomando conta do espaço. Nós vivemos um tempo de multiplicação explosiva da sabedoria, cumprimento da profecia. Em Mateus 24, Jesus fala sobre o aumento da iniquidade e o amor de muitos se esfriaria. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, fala sobre a apostasia, né? As pessoas se desviariam. E aí a gente vê nitidamente isso, né? Na Europa, que foi a grande condutora do evangelho, o que aconteceu? As igrejas tinham que se converter em cinemas, teatro, restaurantes, bares e outros espaços de uso comum. Aqui na América também, né? Igrejas americanas que eram enormes, nas quais grandes homens de Deus ficaram conhecidos como heróis da fé nos Estados Unidos, se fecharam, muitos templos foram vendidos, né? E muitos estão alugados para igrejas brasileiras ou igrejas hispanas. Nitidamente, a gente vê o afastamento dos americanos em relação a Deus. É uma grande luta, de fato. Eu converso com jovens americanos que nunca ouviram falar de Jesus. Uma coisa absurda, querido. O que indica isso? Mais uma profecia se cumprindo. A Bíblia fala de guerras, rumores de guerra, Mateus 24 ainda, né? A gente vê as guerras que já houve, né? Guerras mundiais, né? E as guerras que acontecem hoje, como o mundo está se armando. A Bíblia fala se a lua se tornando em sangue, né? O sol se tornando em trevas, né? Isso pode ser de fato relacionado aos eclipses que já acontecem há muitos anos, né? Mas em 69 o homem pisou na lua. Seria talvez o cumprimento dessa profecia, a lua se tornando em sangue? Nós não podemos dar certeza disso, mas é uma coisa que também se cogita, né? Em Isaías 66 há uma profecia que o evangelho seria pregado a todas as nações. E hoje, com o avanço da tecnologia e a questão da internet, o advento da internet, nós vivemos num mundo que globalizado. Todas as nações podem receber a palavra. Na verdade, quase todas, porque em algumas tem o comunismo, né, que não permite que as pessoas recebam a pregação do evangelho, né? Mas esse é um desafio que vai ser vencido, em nome de Jesus, amém? Em Isaías 35, diz que o deserto floresceria. Uau, essa profecia se cumpriu em Israel. Israel transformou áreas desérticas em terras produtivas para a agricultura. E especificamente sobre floricultura, Israel se tornou um dos líderes mundiais na exportação de flores e plantas ornamentais. Meu Deus, querido, isso parece uma loucura, mas na verdade é o cumprimento da profecia da palavra de Deus. Amém, querido? Mais espantoso que é o deserto florescer é você saber, Deus tem cumprido as suas profecias. Eu tenho que estar atento, eu tenho que ter mais temor de Deus, porque as profecias estão se cumprindo. Viajando sem nunca desistir, eu sei exatamente para onde ela vai me conduzir. No livro de Daniel 2:43, ele profetiza: e como viste o ferro misturado com barro de cerâmica, eles se misturarão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro. Uau! Isso fala o que, querido? Da União Europeia, onde muitos países eles se ligaram de alguma forma desde 58, mas eles não se tornaram uma única nação. Isso é o que? A profecia de Daniel se cumprindo. Anota aí. 2 Timóteo, Paulo diz que nos últimos dias haveria tempos difíceis e haveria homens amantes de si mesmos. Meu Deus, querido. Desde o final do século XVII, quando surgiram os iluministas, né, eles tiraram o Deus do centro das suas discussões, né, dos seus estudos, e colocaram o homem, tiraram a fé e colocaram a razão, né? O evangelho e a igreja foram sendo colocados de lado e a coisa só piorou, né? Mas hoje em dia, querido, pensa comigo, os homens se tornaram amantes de si mesmos. Os celulares e as redes sociais revelam as pessoas que vivem de selfies. As pessoas que não dão um passo sem filmar ou fotografar. Tudo do jeito deles, né? As pessoas já não têm mais uma razão. A verdade é a minha verdade. É o que eu penso que é verdade, é verdade. Então, muito orgulho, muito ego. Então, é a profecia se cumprindo.
Em Apocalipse diz que todo olho verá. Antes a gente pensava que era uma coisa sobrenatural, metafísica, né? Jesus ia se mostrar espiritualmente a todo mundo. Mas, com o avanço que a gente vê, a gente entende que hoje, com a tecnologia que permite lives, essa profecia pode ser considerada possível. E eu vou finalizar falando sobre duas profecias. O rio Eufrates se secaria, né? Porque o rio Eufrates é um dos 4 rios que nasceram do Éden e é o principal rio da Mesopotâmia, onde surgiu a civilização. Apocalipse 16, João diz que o Eufrates secaria. E sabe de uma coisa? Existem registros que isso está realmente acontecendo. Você pode procurar no Google, você vai encontrar. Você pode perguntar para o ChatGPT que ele vai te responder isso. O fluxo do rio diminuiu para quase a metade da medida anual nos últimos anos de seca. As medidas dele é a mais baixa de toda a história. E Ezequiel 47 diz que o Mar Morto se encheria de vida. Acreditem, houve um crescimento notável de vida no Mar Morto nos últimos anos. Você pode procurar isso também. E a explicação que eles dizem é o seguinte: a diminuição do nível de água, essa diminuição de água tem exposto as áreas do fundo do mar, que são ricas em nutrientes e fornecem um habitat para os novos organismos, né? Então, eles dizem isso. A redução da poluição tem permitido que os níveis de oxigênio da água aumente, tornando mais fácil novos organismos sobreviverem, né? O aumento da temperatura, a temperatura mais alta tem permitido que os novos organismos se adaptem aos ambientes. Então, eles vão falando sobre isso, né? Mas a gente tem que entender o seguinte: é profecia se cumprindo e acabou. Talvez eles não queiram admitir isso, mas o fato principal é: a profecia tinha que se cumprir, porque Deus não mente, e ela tem se cumprido. Uau, querido, quantos sinais Deus tem nos dado sobre os últimos tempos, sobre a segunda vinda de Jesus. Quantas profecias se cumpriram. Se você ainda não aceitou Jesus, querido, é o momento de fazer isso, porque Ele virá, Ele está voltando e você precisa entender isso e aceitá-lo como Senhor e Salvador para você estar com Ele. Compartilhe isso com seus amigos, com seus familiares. Amados, eu sei que tem muitas profecias, mas eu tenho que encerrar, né? E eu espero que eu tenha edificado a sua vida nessa viagem que nós fizemos hoje, percorrendo a Rota 66 espiritual e ao mesmo tempo analisando a rota da nossa vida atual, os últimos dias. Antes de terminar, deixa eu te pedir, assista os outros vídeos. Tem muita coisa para você sobre os profetas, sobre os reis, sobre os sacerdotes, etc. Tá bom? Tem muita informação. E é claro, nos indique para os seus amigos e aperte o gostei aí, tá bom? Se você esqueceu, aperte. Hoje eu quero fazer essa oração diferente, de fato. Quero que você que não tem Jesus ainda como Senhor e Salvador, que você declare hoje. E até você que, não, Ele é meu Senhor e Salvador. Então repita essa oração, porque nunca é muito repetir que Ele é nosso Senhor e nosso Salvador. Amém, querido? Mas nós precisamos de fato trazer para nossas vidas isso. Quantas profecias estão se cumprindo? E se nós não atentarmos, daqui a pouco Jesus voltou. E aquele que não estava atento ficou, não foi com Ele. Queridos, vamos orar. Diga: Senhor Jesus, nesse dia, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Eu te aceito como a única salvação para a minha vida. Eu reconheço que o Senhor veio, que o Senhor morreu, ressuscitou. Eu reconheço a palavra de Deus como fonte de vida e como verdadeira. E eu reconheci hoje que muitas profecias, tanto se cumpriram no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, e quanto depois da Bíblia escrita, quantas profecias se cumpriram daquilo que foi escrito. E eu quero nesse dia te agradecer, porque o Senhor me deu a oportunidade de te aceitar, mudar a minha vida e estar preparado para a tua vinda. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Amém, querido? Amém? Se você recebeu a Jesus, eu tenho certeza que seu nome está escrito no livro da vida e você vai ser parte do povo que vai subir, porque vai estar atento a todos os sinais. Amém? Até uma próxima viagem na Rota 66 Espiritual.